Boa noite, torcedores rubro-negros e amantes do futebol. Aqui com mais um pós-jogo depois do empate entre Palmeiras e Flamengo lá no Allianz Parque, pelo placar de 1-1. Um jogo que teve momentos bem específicos, né? Onde o primeiro tempo foi de domínio quase que absoluto do Palmeiras. O Flamengo que estava sem saída de bola, estava sendo sufocado pelo Palmeiras, não estava conseguindo chances de gol, não estava nem conseguindo muitas das vezes sair ali, ultrapassar a linha de meio de campo. A entrada hoje, né, do Luiz Araújo e do Cebolinha como titulares hoje, como pontas abertas, não funcionou, né? O Sampaoli que poupou hoje no primeiro tempo o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, né? Que são peças ali de criação, né? As peças pensantes do Flamengo estiveram no banco de reservas e esse esquema montado inicialmente pelo Sampaoli não funcionou. De tanto o Palmeiras fazer pressão, abriu o marcador aos 24 minutos com o Dudu. Depois do gol, o Palmeiras tentou chegar ao segundo gol, não com chances tão claras assim, eu não me lembro assim de uma chance tão clara assim do Palmeiras de abrir o marcador, mas sempre estava ali rondando a área do Flamengo, que só foi começar a ter algum desafogo, alguma chance de gol aos 35 minutos do primeiro tempo, né? E ainda assim foi uma pressão que não durou muito, porque logo logo o Palmeiras novamente avançou seus marcadores, novamente equilibrou e aumentou sua posse de bola e teve ali algumas finalizações de fora da área, alguns cruzamentos dentro da área do Matheus Cunha que não foram efetuadas em gol. 1-0 terminou o primeiro tempo do Flamengo, que sinceramente foi no lucro, viu? Porque pelo menos 2-0 o Palmeiras merecia ter saído no primeiro tempo. O segundo tempo começou com um panorama muito semelhante ao que ocorreu no primeiro tempo, com o Palmeiras mais dominante, mais insinuante no ataque, ora com o Dudu, ora com os jogadores de meio de campo. Porém, contudo, todavia, à medida que o tempo ia passando, era perceptível que os jogadores do Palmeiras iam cansando, né? Porque eles fizeram um primeiro tempo muito frenético, né? Fizeram um primeiro tempo de muita marcação, e o Flamengo foi ali tendo algumas chances, tendo maior posse de bola em alguns momentos. Teve uma chance incrível com o Cebolinha e também um contra-ataque puxado, onde tinha chegou a ter quatro jogadores do Flamengo contra três do Palmeiras, só que o Flamengo fez um passe errado ali. Mas ainda assim o Flamengo foi ganhando campo, foi ganhando opções de jogadas. O Sampaoli tirou o Luiz Araújo no intervalo, colocou o Everton Ribeiro. Teve ali um jogador realmente pensante ali para trabalhar a bola ali no meio de campo. Colocou depois, eventualmente, o Arrascaeta. Foi avançando mais seus jogadores, foi colocando jogadores mais de pensamento do que de transpiração, de correria. E até que o Flamengo de tanto tentar, de tanto martelar, conseguiu o gol de empate até o momento, né? Tava tendo um momento ali de trocação, ora o Palmeiras no ataque, ora o Flamengo no ataque, até que o Arrascaeta foi lá e fez o gol de desempate. 1-1, terminou assim o placar e poderia até ter sido vitória do Flamengo, né? Por conta do contra-ataque, do gol perdido também. Teve ali um momento de preocupação de o Bruno Henrique ali caiu errado, a perna dele dobrou ali. Eu pensei na hora, pronto, ferrou. Bruno Henrique vai voltar a ficar um ano parado de novo. Mas felizmente, aparentemente, não teve nada de grave, porque ele correu, estava correndo, estava andando normalmente. Aparentemente, não teve nada de grave ali na queda, mas foi uma queda um pouco feia. No mínimo, eu pensava que tivesse torcido ali o tornozelo, mas graças a Deus, nada aconteceu. E à medida que os minutos iam passando, o jogo ia chegando ao fim, o Palmeiras parecia mais aceitar mais, né, o empate. O Flamengo também não estava conseguindo acertar tantas bolas assim. Ainda assim, teve esse contra-ataque que eu falei, teve uma chance perdida pelo Cebolinha. E poderia, sinceramente, se o Flamengo tivesse começado com o time titular, no qual ganhou de virada do Atlético Paranaense na última quarta-feira, acredito que o Flamengo teria tido uma sorte ainda melhor nesse jogo. Teria
tido talvez a oportunidade de ter vencido o Palmeiras no Allianz Parque, algo que não é tão novidade assim, porque desde 2017 o Flamengo não sabe o que é perder para o Palmeiras no próprio estádio do Palmeiras, né? Tá aí um tabu aí que vai se perdurar por mais um ano, visto que o próximo jogo do Flamengo, pelo menos pelo Campeonato Brasileiro, será no Maracanã. Então é isso. A escalação do Flamengo, os jogadores que o Flamengo começou, né, no início da partida foi Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Gerson, Thiago Maia, Vitor Hugo, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. E aí, Luiz Araújo, Pedro e Everton, além do Vitor Hugo, foram substituídos, né? E eu vou aproveitar logo para dar a nota individual de cada jogador, né? Matheus Cunha, muito seguro novamente, fez duas boas e importantes defesas para o Flamengo. Uma, inclusive, que estava em impedimento, mas ainda assim ele defendeu, ele fechou o ângulo. Se eu não estiver enganado, foi do Dudu ou do Veiga, né? Se eu não estiver enganado. Então fez uma boa partida novamente o arqueiro do Flamengo, que cada vez mais vai ganhando confiança, vai ganhando aí a titularidade do Sampaoli e deixando Santos e Rossi, dois goleiros excelentes no banco de reserva. Pelo menos de goleiro o Flamengo está bem servido, né? Essa é a verdade. O Wesley errou muitos passes no primeiro tempo, né? Bastante passes. Melhorou um pouco no segundo tempo, mas vou dar uma nota regular para ele. Fabrício Bruno levou cartão amarelo. Está suspenso da próxima partida. Não fez uma boa partida, na minha opinião, mas eu vou dar uma nota regular para ele. Davi Luiz, por incrível que pareça, o Davi Luiz não comprometeu tanto hoje. O que me assusta um pouco no caso do Davi Luiz é o fato dele sair em disparada para o ataque e esquecer a defesa, né? Mas por causa dele, o Flamengo teve até uma boa chance de fazer o gol. Por causa dessa saída em disparada, ele passou por 3 jogadores do Palmeiras e a finalização foi por cima do gol do Everton, né? Ayrton Lucas fez uma partida bem irregular hoje, levou cartão amarelo também, não vai jogar contra o Fluminense no próximo domingo. Vitor Hugo, mais um amarelado, não fez uma boa partida hoje, fez uma partida apenas regular. Thiago Maia regular, Gerson regular. Luiz Araújo não foi bem hoje, né? Não foi bem hoje. Não funcionou. Eu acho mais que pelo esquema que o Sampaoli montou, né? Não deu muito certo ele e o Everton abertos do outro lado. O Everton também não fez uma grande partida hoje. E o Pedro bem discreto hoje. E é isso. O Flamengo jogou hoje para o gasto, né? Com a entrada do Arrascaeta, do Everton Ribeiro no segundo tempo, o Flamengo melhorou consideravelmente e conseguiu, com justiça, chegar ao gol de empate. E se tivesse se tivesse armado bem aquele contra-ataque, poderia estar saindo com 3 pontos de São Paulo. Os jogadores que entraram, Everton Ribeiro foi bem, Arrascaeta, autor do gol, Bruno Henrique fez boas jogadas ali, né, jogadas de velocidade, e o Matheus França, que fez uma partida regular. E é isso. Não tem muito o que falar dessa partida, né? As duas equipes, num geral, o Palmeiras, num geral, no segundo tempo principalmente, ficou aquém, né? Bastante aquém do Palmeiras, arrebatador, impossível de ganhar e tal. Fez um primeiro tempo realmente muito bom, mas no segundo tempo o time praticamente morreu, né? Cansou. E o Flamengo, que hoje, o esquema montado pelo Sampaoli, não foi a melhor escolha no primeiro tempo. Mas pelo menos ele corrigiu no segundo tempo e demorou de novo para colocar o Bruno Henrique. Eu não sei por que ele demora tanto para colocar esse jogador. E outra, eu não sei por que o Bruno Henrique não começa como titular. Será que isso vai acontecer na quarta-feira, no jogo contra o Atlético Paranaense? Jogo de volta, onde o Flamengo tem vantagem, o Flamengo não lida bem com vantagens, né? Então é bom colocar um time no mínimo ofensivo para o Flamengo chegar ao primeiro gol, abrir o marcador lá no Paraná para ficar mais tranquilo, porque o Flamengo não consegue lidar com vantagens, certo? Então é isso, vamos para encerrar com o scout do jogo. Chutes 11 do Palmeiras, 10 do Flamengo, né? Um número bem equilibrado, que não é tão comum assim vindo do Flamengo nesse ano de 2023, onde geralmente ou é o adversário que tem muitos chutes ou é o Flamengo que tem poucos chutes. Hoje chutou até com uma quantidade considerável.
Chutes a gol, 4-4. Posse de bola, 43% do Palmeiras, 57% do Flamengo. Como eu falei, o Flamengo melhorou bastante no segundo tempo com a entrada do Everton Ribeiro da Arrascaeta. Teve mais posse de bola, teve chances de empatar e virar a partida. Precisão de passe, 88 do Palmeiras, 88 do Flamengo. Faltas, 13 do Palmeiras, 16 do Flamengo. Cartões amarelos, 2 do Palmeiras, 3 do Flamengo. Cartões vermelhos, nenhum. Impedimentos, 5 do Palmeiras, 3 do Flamengo. Escanteios, 4 do Palmeiras, 7 para o Flamengo. E é isso. Vamos esperar agora aí o desdobrar dessa semana aí de treinamentos que o Flamengo terá, né? Amanhã, domingo, segunda-feira, terça-feira, para verificar se o Gabigol tem condições de jogo, se o Léo Pereira tem condições de jogo, né? Provavelmente o Pulgar vai voltar para o time titular. E vamos torcer para que o Flamengo faça uma boa partida no Paraná. É difícil jogar contra o Coritiba lá, nós sabemos muito bem disso. Porém, contudo, todavia, não é impossível vencer os paranaenses lá. Ainda mais que eles precisarão do resultado, tentarão mais o ataque, sendo assim deixarão o time um pouco mais aberto, e aí que o Flamengo pode explorar ou com o Cebolinha ou com o Bruno Henrique, a depender do que o São Paulo irá escalar na próxima quarta-feira. E domingo, 4 horas da tarde, terá aí o clássico contra o Fluminense, porém já com desfalques confirmados, que é o Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas, né, que são, pelo menos na questão da Ayrton Lucas, é um grande desfalque. É isso. Muito obrigado a todos pela visualização. Saudações rubro-negras. Um bom final de semana para todos vocês.